mão no coração, vamos falar com Deus. Deus amado, Deus querido, nós estamos aqui, meu Deus, na Tua presença. Em primeiro lugar, meu Deus, queremos pedir perdão das nossas falhas, dos nossos erros. Meu Deus, tudo que falamos, fizemos, que entristeceu, que afastou, meu Deus, o Senhor. Nos perdoa, Pai, nos ajuda, nos auxilia. A Tua palavra diz, meu Deus, que o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. Então, meu Deus, é no Senhor que nos escondemos, é no Senhor, meu Deus, que lutamos as nossas guerras, é no Senhor que estamos buscando a restauração. Assim como Neemias buscou no Senhor a restauração, estamos aqui buscando no Senhor a restauração. Neemias passou, venceu, conquistou, viveu a vitória dele, possuiu a vitória dele e nos ensinou passo a passo como devemos lutar, como devemos nos posicionar, como devemos lutar em meio a tanta guerra, em meio aos inimigos, e lutando e ao mesmo tempo construindo, reconstruindo. E nós estamos aqui hoje para a honra e a glória do Teu santo nome. Meu Deus, vivenciando, revivendo a história de Neemias e aprendendo com Neemias. Todos os anos, nesta mesma época do ano, estamos aqui. Todo o corpo do Ministério Mudança de Vida, reaprendendo, aprendendo com Neemias, cada passo, cada decisão, cada escolha que ele tomou, que levou àquela grande vitória, que levou àquela grande reconstrução e restauração. Meu Deus, que assim, meu Deus, aconteça nas nossas vidas. Meu Deus, que a cada dia, meu Deus, viemos dar a resposta certa ao Senhor. Porque estamos aqui, nós buscamos, nós precisamos do Senhor. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, o nosso melhor amigo, o nosso conselheiro. O Senhor é tudo que precisamos e o que necessitamos. Meu Deus, o Senhor é o que os nossos filhos precisam. O Senhor é tudo que os nossos filhos, as nossas crianças precisam. Porque as nossas crianças precisam do Senhor. Assim, meu Deus, como cada adulto, meu Deus, precisa do Senhor, as nossas crianças também precisam do Senhor. As nossas crianças precisam da ajuda do Senhor, do auxílio. E eu oro nesse culto, meu Deus, eu faço essa oração para as nossas crianças. Alcance cada criança agora. Meu Deus, visita as nossas crianças, que elas venham ser cheias do Espírito Santo, de coragem, de ousadia, de verdade, de obediência, de cura, de transformação, de restauração, de restituição. Meu Deus, quantas famílias, quantas mães que estão, meu Deus, no propósito dos 52 dias buscando pela restauração da fala, pela restauração de uma saúde, pela restauração do comportamento, pela restauração da família. O Senhor é poderoso para fazer. O Senhor é poderoso, o Senhor é melhor do que uma fono, o Senhor é melhor do que um médico, o Senhor é o médico dos médicos. Tudo que precisamos encontramos no Senhor. Quando precisamos de saúde, é no Senhor que encontramos. Quando precisamos de restauração, é no Senhor que encontramos. Então vem, meu Deus. Toma, meu Deus, esta reunião, que não seja eu, mas seja o Senhor. Que eu diminua e que o Senhor cresça. E que a palavra entre de tal maneira que divida as razões, as emoções, os pensamentos, daquilo que é certo. Meu Deus, e que cada um passe a praticar e passe a viver o que veio buscar. Em nome de Jesus, eu consagro esta reunião, eu abençoo cada um que está comigo aqui agora. Que todos não saiam daqui os mesmos, mas saiam transformados para a honra e a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus, amém. Bom, estamos num grande projeto, propósito, não podemos parar e nem desistir. E nesse mover, nessa unção, culto, pais e filhos, restauração, 52 dias. Restauração na vida dos nossos filhos, restauração na vida dos nossos pais. Todos estão em busca de uma restauração. Mas vamos ver na palavra que a restauração só aconteceu através de uma decisão.
decisão. Decisão de mudar, decisão de transformar, decisão de ir lá e reconstruir o muro. O ato de ir lá, de se movimentar. Neemias, ele se movimentou, ele agiu. E assim ele pôde viver, desfrutar daquela grande reconstrução, daquela grande restauração. Aquilo que era um grande entulho passou a ser um monumento da glória de Deus, do poder de Deus. E como eu tenho certeza que você está dentro do propósito de fé dos 52 dias, você está buscando muitas restaurações na sua vida. Mas a restauração vai acontecer com uma decisão. E como eu orientei uma pessoa essa semana, o que você está buscando? Quais são as restaurações que você precisa? Aí ela escreveu no propósito dela, e eu falei assim, tá, você buscou que você quer restauração. E quais são as decisões que você vai tomar para que essa restauração aconteça? Porque não basta simplesmente eu escrever. Não é você simplesmente pegar o impresso e escrever, eu quero a restauração do meu casamento, quero a restauração na minha saúde, eu quero a restauração na vida do meu filho. Mas quais são as decisões, quais são os passos de fé que você está dando para que essa reconstrução, para que essa restauração aconteça? Vamos ver aqui na história, no relato aqui da palavra de Deus, que Neemias, ele recebeu a notícia, ele chorou, ele ficou um tempo ali, triste por conta da situação, das muralhas estarem em ruínas, mas ele se levantou. E na Bíblia, todos esses homens que nos inspiram, que traz, né, os resultados, são homens que se levantaram. Davi se levantou, José se levantou, Daniel se levantou. Tudo começa com uma decisão. Então, não basta eu escrever, eu quero a restauração. Quero a restauração do meu casamento. Tá, o que você está fazendo? Quais são as decisões que você tomou? O seu comportamento também, você tem que mudar o seu comportamento. Então, restauração é decisão. Começa com uma decisão. Eu sou inconstante, eu oscilo demais. Horas eu começo, depois eu paro. Principalmente em propósito, pastora, eu preciso romper isso, pastora. Eu começo, eu vou uma semana assim, firme, forte. Quando chega na segunda, na terceira semana, eu já estou indo só nos cultos principais, eu já estou sem força. Aí quando chega na última semana, me bate, pastora, a frustração, porque eu não lutei, eu não fiz como eu deveria ter feito. Então, estamos na primeira semana. Se você se identifica, se você age dessa maneira, se você começa e para em todos os propósitos, em todas na palavra, na sua vida, se você para no propósito, você para na sua vida. Se você não tem essa força de finalizar um propósito, estar na igreja, isso é um comprometimento, é algo que você está fazendo com Deus, não é com o homem. É com o próprio Deus. É Deus olhando para você e vendo que você está colocando força, que você está rompendo. Porque, infelizmente, para algumas pessoas, o propósito é só vir aqui cumprir meu papel, está tudo certo. Não. Quando você estar aqui ouvindo a palavra, você precisa orar, buscar com toda a força do seu coração. Porque ninguém quer mais a sua vitória do que você mesmo. Eu quero a minha vitória. Então, se eu quero, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou clamar. Você tem que estar comprometido com a sua vitória. Mais do que qualquer outro líder aqui. Então, propósito de fé. Talvez você se identifique, você é essa pessoa que oscila. A primeira semana eu vou, que é um tiro. Todos os cultos, estou orando, estou buscando, estou ouvindo mais a palavra, estou lendo mais a Bíblia. Na segunda semana, já começa a faltar um culto ali, falta um culto ali, o outro aqui. Na terceira, pastora, esquece. Não pode ser mais assim. Aproveita desse propósito para romper com esse padrão. Porque se você oscila no propósito, você oscila na sua vida, você está sendo oscilante na sua própria vida.
E falando de filhos, os nossos filhos precisam ver em nós esse ato, eu vou iniciar algo, eu vou terminar. Eu inicio e termino, eu não paro no meio do caminho. Aqui não vemos Neemias parando no meio do caminho, não. Ele iniciou e ele terminou, ele concluiu. E eu creio que todos nós, eu creio que você vai concluir esse propósito. E eu creio que você vai concluir com tudo que você veio buscar restaurado, transformado. Olha o que a Bíblia diz aqui, um pouco, sobre a atitude. Eu vou falar sobre a atitude de Neemias, porque a atitude de Neemias levou ao resultado que Neemias obteve, da conclusão daquela obra. Esta é a história de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, eu, que me chamo Neemias, estava em Suzã, a capital do país. Hanani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro na Babilônia. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto, os desprezavam. Disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada. E fiz a Deus esta oração. Aqui, quando Neemias recebe a notícia que o muro estava em ruínas, ele sentou, ele ouviu, ele sentou e ele chorou. Quantas situações na nossa vida, principalmente com os nossos filhos, já estivemos como Neemias aqui, diante de um problema, diante de um comportamento, sentou e chorou, porque é algo que veio e é devastador. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada. Ele sentiu a dor, ele sentiu como ainda os muros ainda estão em ruínas. Então ele fez essa oração ao Senhor. Ó Senhor Deus do céu, Tu és grande e nós te tememos. Tu és fiel e guarda a Tua aliança com aqueles que te amam e obedecem aos Teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço dia e noite em favor dos Teus servos, o povo de Israel. Eu confesso, olha a humildade, eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado com os nossos atos, temos pecado contra Ti. Com as nossas atitudes temos pecado contra Ti. Então aqui Neemias ele faz essa oração. E a oração dele mostra na primeira parte que Deus, ele guarda a palavra, ele é fiel para cumprir a palavra. Deus, ele cumpre a palavra. Estamos no mês de julho. Olhe o tanto de palavras, de promessas que foram liberadas até esse dia. Montões de bênçãos, celeiros, coisas grandiosas que Deus prometeu. Na vida de alguns, as palavras estão se cumprindo. Porque a palavra, ela se cumpre na vida daquele que é obediente, que teme, que guarda a palavra, que pratica a palavra. E Neemias, ele tinha essa consciência, que a situação dos muros, a ruína daquele lugar, era reflexo daquele povo. Então ele fez a primeira parte da oração: Tu és fiel e guarda a tua aliança com aqueles que te amam, com aqueles que obedecem.
Mas aí vemos a humildade, a sinceridade e a verdade. Eu confesso que eu e o povo de Israel temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado com os nossos atos. Pecamos com as nossas atitudes, com a nossa incredulidade, com a infantilidade, com a oscilação. Temos pecado contra ti e não temos obedecido os teus mandamentos. Não temos obedecido às leis que nos deste por meio de Moisés, teu servo. Lembra agora do que disseste a ele. Se vocês, o povo de Israel, forem infiéis a mim, eu os espalharei entre as nações. Mas se depois disso vocês voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi para lhes ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelos fins da terra. Senhor, estes são os teus servos, o teu povo. Tu os livraste do cativeiro com o teu grande poder e com a tua força. Ouve agora a minha oração e as orações de todos os outros teus servos que têm prazer em te adorar. Faze com que eu tenha sucesso hoje e que o rei seja bondoso comigo. Ou seja, uma oração sincera, uma oração que ficou claro que a desobediência do povo, a infidelidade do povo levou àquele resultado. Porque da mesma maneira que você provoca o milagre, você também provoca a destruição na sua vida. E quantas pessoas, quantos pais, porque aqui ele fala dos antepassados. Então é de uma geração. Quantos pais estão provocando desgraça, destruição na vida dos filhos através dos atos, das atitudes, da desobediência na palavra. Porque quando você se torna pai, quando Deus te presenteia, quando você você recebe uma herança do Senhor. E o que você tem feito com essa herança? O que você tem feito com essa herança? Aqui vemos ele fazendo a oração e falando dos antepassados. Porque a escolha que eu fizer hoje vai cair sobre os meus filhos. As lutas que eu vencer hoje, amanhã, os meus filhos não terão que lutar. E aproveitando desse momento da palavra, essa semana eu conversei com uma pessoa que ela está passando por um processo de cura. Eu creio que ela vai ser curada em nome de Jesus. E falando com ela, eu disse que ela precisava vencer as emoções dela. Porque ela tinha, em nome de Jesus, uma questão com o emocional. O emocional desequilibrado que acaba atingindo o corpo. A alma dela, o corpo dela, isso acaba sendo uma diabetes emocional e descontrola tudo. E ainda eu falei para ela, falei assim, essa marca que você carrega, essa marca que você tá aí hoje, já é uma mulher e luta para vencer essa doença na sua vida, eu creio que Deus já te deu vitória. Perguntei para ela com quantos anos ela foi diagnosticada com diabetes. E ela disse com 6 anos, se eu não estiver enganada, com 6 anos, acho que foi isso. E isso me fez pensar como mãe. E aí eu falei para ela, olha só, o seu pai e a sua mãe não tiveram o que você tem agora. Você é nova, você não é mãe ainda, mas daqui a pouco você vai construir uma família. E o que eu quis mostrar para ela, que as lutas, essa enfermidade, essa doença, essa situação, esse diagnóstico, que o pai e a mãe dela não lutou por ela, não orou, não buscou ajuda em Deus, ela não venceu. Então, ela, desde os 6 anos até agora, ela tem lutado uma guerra sozinha.
Então, essa história, esse relato, isso que eu estou falando para você, tem que te fazer pensar. Porque é como a história, até mesmo a história da bispa com o Murilo. Se ela não tivesse lutado quando ele era criança, se ela não tivesse agido a fé dela, confiado em Deus quando o Murilo era uma criança, hoje ele já estaria um homem, provavelmente dependendo de auxílio, de ajuda, incapaz de realizar ou fazer qualquer coisa. Mas uma mãe se levantou e orou, lutou, buscou, guerreou, tomou uma decisão. Foi uma decisão radical, uma atitude, um ato. E hoje temos o resultado, para a glória de Deus. E ainda eu falei com ela, falei assim, meu amor, você pode vencer essa doença. Você pode vencer essa enfermidade. E ela, com lágrimas nos olhos, ouvindo o que eu estava dizendo para ela, eu tinha consciência o quanto é difícil, o quanto dói você passar e você lutar por coisas que o seu pai e a sua mãe poderia ter lutado ali, poderia ter enfrentado ali por você. Mas os nossos pais, eles só dão aquilo que eles têm. Só que se você está neste culto, você não pode mais usar essa expressão, porque tudo que você precisa está sendo passado para você. Você está aprendendo. E por que não está praticando? Porque Neemias aqui, na primeira oração que ele fez a Deus, ele pediu perdão pelos pecados dele e dos antepassados dele. Porque ele sabia que aquela escolha dos antepassados caiu sobre a geração nova, e se alguém não se levantasse, a outra geração também continuaria a viver e a ter os mesmos resultados. Então ele fez essa oração. Perdoa os meus antepassados. Porque Neemias tinha essa consciência. Eu preciso me levantar, porque senão todas as gerações daqui para frente vai ser derrotada, vai ser humilhada, vai ser envergonhada. E é o que Deus fala para cada um de nós agora. Para você que é pai, para você que é mãe. Você precisa se levantar como autoridade, ajudar os seus filhos. Parar de aceitar tudo que estão falando dos seus filhos. Eu já fiz um culto inteiro falando sobre as sentenças que vão lançando sobre os nossos filhos e acaba se tornando uma ruína, uma destruição. Agora mesmo eu fui colocar o microfone e eu vi um pedido de oração de uma mulher ali no chat, que ela estava pedindo assim, eu quero oração pelo meu filho. O meu filho, ele tem 3 anos e ainda ele não fala. Dá para ver através daquela pequena mensagem o tamanho da dor dessa mãe. O quanto essa mãe está sofrendo de o filho ter 3 anos e não conseguir falar. E hoje parece que a questão da fala tem aumentado. Crianças que estão fazendo 3, 4, 1 aninho, 2 aninhos, que não falam nenhuma palavrinha, não formam nenhuma frase. E não podemos tratar isso como normal. É normal, ele tem 3 aninhos ainda, ele tem 2 aninhos ainda, é normal. Não, não é normal. É como o Bispo Anderson falou ontem no culto, pare de tratar aquilo que você já acreditou que é normal. É normal meu filho ter esse comportamento. É normal eu ter essa doença. É normal eu viver isso aqui. É normal ela agir desse jeito. Quantos pais têm esse maldito hábito? E toda vez que acontece uma situação, é normal ele agir desse jeito, é normal ela agir desse jeito. A diabetes da minha filha atacou. A depressão, né? Já voltou a depressão nela. Toma posse da doença, toma posse da destruição. A asma da minha filha, a doença, fala com a boca cheia. A doença, a enfermidade. Ele não presta atenção mesmo.
Ah, ele é desobediente mesmo. Ele não para, ele é desobediente. Quantos pais vão colocando força em palavras, em sentenças que são malditas, e vão tornando aquilo como se fosse normal. Descobre que o filho ou a filha teve um ficante. Ah, é normal, vira e mexe ela faz isso, fica com um, fica com o outro. Não, isso não é normal, é um pedido de socorro, é um pedido de ajuda. Toda hora os nossos filhos, eles estão nos dando uma mensagem. Uma criança que tem um comportamento que você olha e fala assim, gente, essa criança não está certa ela ter esse comportamento. Ela está mandando uma mensagem. Eu quero atenção. Eu quero ajuda, eu quero conversar. Uma criança que ela estava brincando, estava correndo, de repente ela vem. Ai, eu estou com dor. Ai, eu estou com dor, eu estou com dor, eu estou com dor. Quando, na verdade, ela está buscando é a atenção, ela quer a atenção. Todo momento, os nossos filhos, eles estão mandando uma mensagem. Um mau comportamento, uma má atitude é uma mensagem. A fala de uma criança. No mês passado, eu vi uma situação que eu fiquei pensando sobre aquilo. Uma criança que toda hora que eu vi ela estava dentro de um quarto assistindo um culto, ela estava assistindo as coisas da igreja. Porém, toda hora que eu vi ela estava lá naquele lugar. E a fala não era aquela fala desenvolvida. Com aquela idade, a criança já tem que estar falando, já tem que estar se expressando. E aí eu fiquei pensando, a televisão não deixa as nossas crianças pensar mais. Videogame, tela, tudo que tem tela, tecnologia hoje, a criança não precisa pensar, está lá. Que nem na pandemia, uma mãe na pandemia, né, ficou ali na restrição e tal, e a criança ficou durante boa parte da pandemia só na televisão, porque a mãe tinha que trabalhar em casa, e na época da pandemia todo mundo sabe o que aconteceu. Família inteira dentro de casa, mãe e pai trabalhando, e os filhos ali, televisão. Aquela criança, ela estava na fase da formação. Sabe, a formação das letrinhas, alfabeto, juntar as letrinhas, falar uma palavrinha, outra palavrinha. E essa criança ficou muito tempo ali na televisão. Quando acabou a pandemia, tudo voltou ao normal, aí se viu um reflexo. A criança não conseguia, tinha dificuldade na fala. Por quê? Porque ela ficou durante meses em frente a uma televisão e a televisão não permite que a pessoa pense. É como na escola, se você é pai e você é mãe, as crianças que pegaram esse período de pandemia e ficaram longe da escola, principalmente as crianças que estavam na pré-alfabetização, ali do pré-1, pré-2, primeiro ano, segundo ano, essas crianças foram esse grupo de crianças, eles foram um dos mais prejudicados. Por quê? Porque eles estavam na formação, na base. E se você não tem uma boa base, você não consegue ir para o outro nível. Então, vivemos esse momento de pandemia, dessa situação. Quando voltou às aulas, até a diretora da escola, eu fui falar com a diretora da escola, a diretora da escola falou, vamos ter que criar algum programa de alfabetização, intensificar mais, porque a maioria das crianças estão voltando de forma totalmente assim, sem foco, sem disciplina. Por que sem foco e sem disciplina? Porque uma família inteira que ficou dentro de casa, a mãe correndo de um lado, o pai correndo do outro, não sobrou tempo. Então, caiu sobre as crianças. Então,
todas as nossas atitudes, como pai, como mãe, todos os nossos atos, vão refletir nos nossos filhos. Já disse, se eu sou um pai, uma mãe, eu tenho um problema com a mentira, com a imoralidade, com o pecado, amanhã eu vou ver os meus filhos na imoralidade, no pecado. Se eu tenho uma enfermidade, uma doença, se eu não vencer por mim, amanhã os meus filhos vão ter que vencer essa enfermidade, essa doença. E aqui Neemias, essa oração que ele fez, deixou bem claro que ele estava muito preocupado com a próxima geração. O que importava era a próxima geração. Então ele se levantou. E aqui ele orou a Deus, ele mostrou para Deus. Ele foi, o rei perguntou para ele por que ele estava triste, por que ele estava abatido. Aí ele disse ao rei o motivo daquela tristeza. O rei favoreceu Neemias. Neemias, então ele foi para a reconstrução. E olha que interessante. Ainda eu estava lendo isso agora pela manhã. A reconstrução, a restauração dos muros, se você parar, tem aqui no 3, fala a reconstrução das muralhas. E aqui mostra as pessoas, todas as pessoas que participaram dessa restauração e dessa reconstrução. E aqui no 3, no capítulo 3, versículo 3, está escrito assim: o grupo de famílias, ou seja, para a reconstrução, muitas famílias participaram daquela reconstrução, daquela restauração. Ou seja, para uma restauração, para uma reconstrução, foi necessário muitas pessoas, muitas famílias. E isso deu tempo para o pai ensinar o filho, para a mãe ter mais tempo com a filha. Famílias passaram 52 dias participando daquela restauração, daquela restituição. E é o que estamos vivendo agora, em 2022, mês de julho. Esse propósito é para você realizar junto com a sua família, junto com os seus filhos. Pastora, só eu venho na igreja. Continue. Então, grupos de famílias participaram daquela reconstrução, daquela restauração. E ali, crianças começaram a aprender com os mais velhos, adolescentes, jovens. E eles tiveram um momento aqui de guerra, que no 4 diz assim, que foi um momento de guerra, foi um momento de dificuldade, que é o que você vai encontrar mais à frente. Se você já fez propósitos, você sabe que vai ter situações que vai querer te desanimar, que você venha desistir, é onde você não pode deixar, onde você não pode parar. Situações que vão querer tirar o seu foco, e você tem que falar assim, não, isso não vai tirar o meu foco, isso não vai tirar, não vou perder o foco, eu continuo focado. Porque aqui estava tudo indo muito bem. Neemias pediu para o rei favoreceu, ele foi, ele andou. Mas aí teve os inimigos. Tem que ter os inimigos para mostrar como que lida com a situação. E no 4 diz assim, a oração que ele fez: ó nosso Deus, escuta como eles caçoam de nós. Faze que a zombaria caia sobre a cabeça deles mesmos. Que tudo que eles têm seja roubado e o que eles sejam levados prisioneiros para uma terra estrangeira. Não perdoe o mal que eles fazem e não esqueças os seus pecados, pois insultaram a nós que estamos construindo. Quantas vezes tem pessoas que são usadas pelo diabo, através da boca, né? E quer mostrar que nada está acontecendo, nada está fluindo, que você está perdendo tempo. E você está numa grande reconstrução, numa grande restauração. Talvez só você tenha fé. E aí quando você chega em casa, você acabou de participar de um culto, chega em casa, o marido, a esposa, já começa ali com uma briga, uma discussão, só fica na igreja, só quer saber de igreja. E você, dentro de você, nossa, eu estou buscando, Senhor, eu estou orando. E Deus vem e fala isso para você.
que estamos construindo. Então, continuamos a reconstruir as muralhas e logo elas já estavam à metade da sua altura total, porque o povo estava muito animado para trabalhar. Será que realmente você está animado? Será que realmente você está animado nesses 52 dias? Ou será que já está aí, já está desanimado, já está cansado, já está com preguiça? Porque aqueles estavam animados para aquela reconstrução, animados para a restauração. No 14, aí depois aqui no 13, ele volta a falar mais uma vez sobre a família. Olha que coisa mais linda. Então, que aí eles fizeram ali, eles oraram, buscaram a Deus, e no 13 ele fala assim: então eu armei o povo com espadas, lanças e arcos e flechas, e os coloquei por grupos de famílias. Famílias através da muralha, em todos os lugares onde ela ainda não estava consertada. Ou seja, mais uma vez, encontramos a palavra família. Ou seja, a reconstrução, a restauração das muralhas foi realizado por famílias. É claro que Neemias aqui foi um grande homem, usado por Deus, para motivar, para levantar o povo, para animar o povo para aquela reconstrução. Mas uma reconstrução, uma restauração, a restauração daquele muro, daquela muralha, não seria possível apenas com Neemias. Neemias, ele foi, motivou o povo, e famílias se uniram. Famílias fizeram parte dessa construção, dessa restauração. E é o que Deus está falando para você. Você e sua família, todos juntos, têm que fazer parte dessa reconstrução, dessa restauração. Então, eu te pergunto, o que é que está em ruínas? O que na sua vida já virou entulho? O que na vida dos seus filhos, você como pai, como mãe, o que na vida dos seus filhos é como um entulho? É como um lixo, é como algo que não tem solução, não tem saída. Deus está dizendo, vamos reconstruir, vamos restaurar juntos. Eu até estava conversando com uma pastora, porque são muitas as restaurações que precisamos na vida dos nossos filhos. E eu espero que você também, eu estou aqui com o propósito dos meus filhos, eu espero que você tenha feito e realizado o propósito dos seus filhos. Eu já dei essa direção no início do ano, que quando você é mãe e pai, você faz propósito independente da idade. Independente da idade. Quando os meus filhos ainda eles estavam na barriga, no ventre, eu tenho na minha casa até hoje o propósito deles. Então, toda a campanha, todo o propósito, eu realizo o meu pessoal, eu realizo um para o João, eu realizo um para o Davi. Eu oro por eles. Sem contar o propósito que eles fazem. Então, assim, eu realizo o propósito para os meus filhos. Eu busco porque eu quero a reconstrução da vida dos meus filhos. Ah, pastor, é criança, quer reconstruir o quê? A saúde? Talvez o seu filho não tenha saúde, talvez o seu filho foi diagnosticado com uma doença, uma enfermidade. Talvez disseram que o seu filho é autista, não vai conseguir falar, não vai conseguir escrever, não vai conseguir andar, não vai conseguir fazer nada. Talvez você mesmo lança palavras malditas sobre o seu filho, ou lançou, e hoje você tem a consciência de que você fez foi errado. Então tem que quebrar, tem que lutar por eles. Você fala, pastor, eu não tenho filho, mas você tem uma criança do seu lado, você deve ter provavelmente um parente. E como autoridade, precisamos orar por essas crianças. As nossas crianças eles precisam da gente. Eles precisam de cada um de nós orando, intercedendo, conversando, orientando, ajudando, apoiando.
porque Deus quer restaurar também a vida deles. Eu lembro que uns 2 anos atrás, eu tinha uma situação específica que eu tinha que buscar pelo João. O João era bem bebezinho. E eu fiz um voto, e aí foi dentro dos 52 dias também. E foi um voto que eu fiz com Deus, que eu ia passar os 52 dias, eu ia vir com ele, assistir um culto junto com ele ali, bebezinho, porque eu queria que Deus restaurasse uma determinada área da vida dele. E assim eu fiz, eu escolhi um dia, um horário, um culto, e eu participava do culto junto com ele. E aquilo que eu estava buscando, eu obtive a resposta, eu obtive a restauração. Julho, mês de férias, as crianças estão em casa. As crianças estão em casa fazendo o quê? Não, você não pode desperdiçar esse momento. Um mês aí que as crianças vão ficar em casa, você não pode desperdiçar deixando ela o dia inteiro na televisão. Deixando ela o dia inteiro fazer o que ela quer, não. Não faça isso com ela, não faça isso com você, não faça isso com a sua próxima geração. Aproveite esse momento, estamos no propósito, escolhe um dia da semana, um horário durante o dia, venha, senta, participa do culto com ela. Se ela já é um pouco maiorzinha, ela já tem essa condição de participar de um culto com você. Está ali ouvindo a palavra, aprendendo, ainda que ela durma, ainda que ela dê uma cochilada, mas ela está ali com você. É como eu falei também, somos a Bíblia na vida dos nossos filhos. É através de nós que os nossos filhos vão ter essa intimidade com Deus. Se o meu filho me vê orando, vê buscando, lendo a Bíblia, ele vai imitar, ele vai querer aquilo. Se o seu filho olha para você e vê que você é vitorioso, que você é vitoriosa, que você está conquistando, que você está vencendo, é o que ele vai desejar para a vida dele. Se ele olha para o seu casamento e vê a maneira que você trata a sua esposa, como a sua esposa trata, como a mãe trata o pai, é isso que eles vão buscar. Isso é algo muito sério, a bispa sempre fala sobre isso. Os meninos vão buscar mulheres como a mãe. E as meninas vão buscar homens como o pai dela é para ela. E isso é assim, é como 1 mais 1 é 2, isso é certeiro. Ainda que ela fale, não, eu não quero um homem como meu pai, nunca que eu vou casar com um homem igual ao meu pai. É que está lá dentro dela, ela não sabe. Sem ela perceber, ela vai se envolver com uma pessoa que é igualzinho o pai dela, que comete os mesmos erros que o pai dela cometeu. Assim é na vida dos meninos. Os meninos vão atrás de mulheres que têm até mesmo, em alguns casos, a aparência da mãe, o jeito da mãe. Ainda que eles falam, não, mas é porque está lá dentro. É uma vida do seu lado, é uma criança, ela nasceu, ela viu você, ela passou uma vida do seu lado, ela pegou, ela aprendeu. Então, olha quantas responsabilidades temos como pai e como mãe. Então, precisamos nos levantar, como Neemias fez aqui, ele se levantou. E eu te mostrei que essa restauração, essa reconstrução do templo, só foi realizada quando Neemias determinou, ele, não, está errado isso aqui. Está errado. Não está normal isso aqui. Daquele jeito ainda, está em ruínas aquela situação. Não, isso aqui está errado. E é o que você tem que olhar para a sua vida. Ontem o Bispo Anderson falava sobre isso. Olha para a sua vida e veja aquilo. Porque você está vivendo a vida, talvez você não está percebendo que tem coisas que estão erradas dentro da sua casa. Então está na hora de você parar e... Não, peraí. Isso que está acontecendo aqui na minha casa não está normal, não. Isso aqui está errado. E contra aquilo. Mas alguns pais não querem lidar com o problema, não querem lidar com a situação e vão jogando a sujeira para debaixo do tapete. Mas isso não vai acabar bem.
Se você é pai e mãe de jovem, de adolescente, eu não cheguei ainda nessa parte da vida com os meus filhos, porque eles são menores. Mas eu tenho bastante jovens e adolescentes que eu converso. Se você é pai de adolescente e de jovem, não fuja de confrontá-los. Não fuja de ajudá-los. Não fuja de questioná-los. Se você está vendo algo errado que eles estão fazendo, que eles estão cometendo, tenha coragem. Vai lá, conversa. Ajude. Se você ignora, é pior. Se você deixar para lá, é pior. É como uma criança, se ela cair aqui no chão, fizer uma birra, se você não tratar ali na hora, ela vai fazer isso amanhã, depois de amanhã, ela vai fazer isso para a vida inteira. Porque tudo tem que ser tratado na hora. Isso é uma coisa que eu aprendi logo que eu me tornei mãe. E sempre que a bispa tem a oportunidade, ela está falando. Trate agora. É agora, tem que tratar, porque senão cresce. Quantas coisas que você... talvez você tenha comportamentos, até hoje na sua vida, você já é um homem, uma mulher, talvez até hoje você tenha um comportamento que você fala assim, nossa, por que eu tenho essa atitude? Por que eu ajo desse jeito? Talvez você é covarde e você fala, nossa, por que era só ter falado, mas eu fui covarde? Porque quando você foi criança, aquilo não foi tratado, não te ensinaram. Não te ensinaram. Mas hoje você tem a palavra que vem e te ensina. Então agora você tem que desaprender e reaprender. Então tudo que não é tratado ali no começo, só tende a crescer, só tende a piorar. E assim é na vida dos nossos jovens e adolescentes. É aquela fase da caras e bocas, é aquela fase não quero, não gosto, tô nem aí. É aquela fase que não quer ficar perto dos pais. Mas entenda, é só um ajuste, é uma mudança de ciclo, vai passar. O que não pode mais acontecer é pais que ficam ignorando. Ai, eu ignoro essa, ai, deixa esse menino para lá, ai, deixa essa menina para lá, ai, me enche o saco, deixa isso para lá. Para de agir assim. Você não pode deixar isso para lá, deixa isso para lá. Não, você tem que tratar, conversar, ajustar. Porque se você deixa para lá, isso piora. Isso potencializa. É que nem um testemunho, nunca mais esqueci o testemunho da Elines, que ela deu no Destinos Curados. Que ela fazia de tudo para chamar a atenção dos pais. Aí chegou um dia, ela se relacionou com um rapaz. Ela chegou em casa e falou assim, eu vou embora. O pai e a mãe disseram, tudo bem, pode ir. Aí hoje já é uma mulher, é casada, e disse no Destinos, sabe o que eu queria ter escutado naquele dia? Que eu era uma jovem, inconsequente, irresponsável. Eu estava em busca de amor, eu queria ser amada. E naquele dia que eu disse que eu ia embora, o que eu mais queria ter escutado dos meus pais era, não, você não vai fazer isso. Porque eu teria me sentido amada. Depois daquela resposta do pai e da mãe, vai embora então. A vida dela só foi queda abaixo. Então, a resposta certa. Ali, se o pai tivesse impedido ela de fazer aquela escolha errada, conversado, mostrado para ela teria se sentido amada, a história dela teria tomado um outro rumo. Mas a resposta do pai e da mãe, vai, faz o que você quer, demonstrou o quê? Não estou nem aí, faça o que você quiser. E quem ama, corrige. Quem ama, não desiste. Olha o que a Bíblia diz aqui em 1 Coríntios 13, 7. Quem ama, nunca desiste, porém, suporta tudo. Então, não adianta você falar, não, pastora, mas você não conhece. Não, pastora, você não convive aqui em casa. Você não sabe como é aqui em casa. Não importa, porque a Bíblia está dizendo, porém, suporta tudo. Tudo, com fé, esperança e paciência. Foi o que aconteceu com Neemias aqui. Neemias foi atacado.
zombaram dele, mas ele amava. Ele amava o povo de Deus, ele amava, ele queria aquela reconstrução, aquela restauração. Então ele amou, ele não desistiu, ele suportou com fé, com esperança e paciência. E aí, para finalizar disso, todas as nações vizinhas ficaram aterrorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Uma decisão, uma escolha, um levantar. Para quem não estava aqui no início, eu disse que restauração é uma decisão. Não basta você falar, você colocar, eu quero restaura, Senhor, eu quero aquele carro de volta. O carro não vai aparecer em 52 dias aí na sua porta, não, como um passe de mágica. Como o bispo Fernando falou, milagre miojo, instantâneo. Não, isso não existe. Eu tenho que ir lá, eu tenho que dar passos de fé, eu tenho que ir numa concessionária, eu tenho que fazer um orçamento, eu tenho que ver quais são as condições que eu tenho para pagar. Ah, Senhor, restaura o meu físico. Nossa, Senhor, eu passei do limite, olha como eu estou, eu comi demais, eu estou grande. Você acha que é instantâneo? É como miojo, colocar no micro-ondas e pronto, ficou pronto. Não, não é assim. Você vai ter que parar de comer, você vai ter que se exercitar, você vai ter que fazer uma atividade física, vai ter que fechar a boca. Uma decisão. Aqui na história de Neemias, você viu que Neemias, ele chorou, ele ficou triste, ele se levantou, ele orou, ele se humilhou, ele buscou a Deus. Ele falou com o rei favoreceu ele viajou, ele foi até a cidade, ele andou em torno do muro para ver qual era a real situação daquele lugar. Ele foi, falou com o povo, vamos reconstruir, vamos restaurar. Ele motivou o povo, ele pegou na ferramenta. E eu não sei se naquela época o que era, se era barro, o que era. Ele colocou a mão na massa. Não vemos Neemias aqui orando, restaura, restaura, restitui, restaura, restitui, restaura, levanta, 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 levanta. E de repente, bum! Você viu isso aqui na Bíblia? Não, porque se você viu, me conta aí qual é o segredo. Não tem isso na Bíblia. A Bíblia fala de decisão. Ele tomou uma decisão, ele colocou a mão na massa, ele empurrou a carriola, ele mexeu com a enxada. E com a outra ele estava lutando, com a outra ele estava construindo. Houve movimento, houve ação, houve obediência. E não adianta você ficar aqui na igreja com seu propósito. Levanta agora, vamos consagrar seu propósito. Restaura, Jesus, restaura o meu casamento. Aí eu continuo sendo a mesma chata de sempre. Restaura o meu financeiro, Senhor, e eu continuo sendo, eu chego a hora que eu quero no trabalho, eu faço o que eu quero no trabalho. Mas restaura, Senhor. Senhor, me coloca lá no cargo da gerência. Você chega a hora que você quer, você faz o que você quer, na hora que você quer, faz de qualquer jeito, quer que Deus coloque lá na gerência? Então não adianta você levantar o seu impressinho e restaura, restaura. Senhor, restaura a saúde do meu filho, restaura a saúde dele. Aí quando algo acontece, atacou a sinusite dela, atacou a rinite dela. Não, eu não aceito, essa rinite sai em nome de Jesus. Eu não aceito mais isso na sua vida. Sai em nome de Jesus. É agir com a fé. Está vendo que a situação é a mesma, mas a resposta é diferente. Então não adianta você levantar o seu propósito aí. Restaura, Senhor, restaura, restaura, levanta. E acha que vai acontecer assim do dia para a noite. Não vai. Precisa se levantar, precisa ter ação. Uma ação, um ato. É como o bispo Fernando pregou na segunda-feira. Diante da morte do filho de Davi, ele se levantou, tomou um banho, perfumou-se e foi ao templo. Ele se levantou, ele teve uma atitude. Então, que você entenda isso. A restauração da sua vida, você precisa fazer junto com a sua família, com os seus filhos. É uma reconstrução, uma restauração em família.
E não adianta você ficar gritando para os 4 ventos que você quer. Restaura Jesus, restaura Jesus, restaura Jesus. Sem que você mova a pedra, né? É como o culto da pedra que eu fiz. A pedra você que tira, né? Quando Jesus estava lá na frente do túmulo de Lázaro. A Marta já estava lá descabelada, coitada, chorando, Jesus falando de ressurreição e ela achando que não, Jesus, o Senhor é a vida, eu sei que o Senhor é a vida, a ressurreição. Aí ela falava a coisa certa, mas ela não acreditava naquilo. E aí quando Jesus chega lá, ele era Deus, ele era o Senhor, ele poderia falar, pedra, role daí. Ele não poderia ter falado isso? Ele poderia falar, sai daí, pedra, rola daí. Ele poderia... que essa rocha, sei lá, ele poderia falar qualquer coisa. Mas ele se manteve no mesmo lugar dele. E ele disse, tirem a pedra. Ai, Senhor, mas o Senhor é Deus, o Senhor já vai ressuscitar, que com o Senhor tirar a pedra? Não, a pedra, quem tira é o homem. O homem faz a parte dele, Deus faz a parte dele. É dividido o negócio aí. Tirem a pedra. Eles foram lá, tiraram a pedra. O Senhor ressuscitou. O problema é que a gente não quer tirar a pedra. O problema é que a gente não quer enfrentar. E Deus vem e fala, você tem que enfrentar, você tem que tirar a pedra. Você tem que ir lá. Você tem que ir lá pegar o tijolinho. Você vai ter que pegar a carriola, tirar o entulho. Porque esse entulho, quem causou na sua vida foi você. Se você está vivendo essa situação, foi porque de alguma maneira você provocou e você está vivendo isso. Então vai lá, pega a carriola, tira o seu entulho, tira o lixo, limpa a área. Vai lá, compra os materiais que você vai precisar para restaurar, para reconstruir. E vai construindo, meu filho. Vai fazendo a sua parte que eu vou vencendo os seus inimigos, eu vou te favorecendo, eu vou te apoiando. Foi o que aconteceu com Neemias. E em 52 dias o muro estava pronto. Se você entender essa palavra, eu quero que você abra o seu propósito agora. Olhe para o seu propósito agora. Olhe para ele. E eu tenho certeza que alguém colocou, restaura essa situação da minha vida. No seu propósito tem alguma palavra decisão? Eu tomo a decisão que nessa área da minha vida eu vou ter esse comportamento, eu vou mudar a minha forma de falar, eu vou mudar a minha forma de agir e eu creio que a restauração vai acontecer. Aí você vai, sai, você pratica o que você escreveu, a restauração acontece. Olha que coisa mais linda, viu? Não existe milagre miojo, existe realidade. Tem que ter realidade, o pé no chão. E tomar a decisão. Você saiu da sua casa, você está ouvindo esse culto, foi uma decisão. Então é uma decisão, eu decidi. Tudo começa com decisão, em nome de Jesus. Coloque-se de pé. E se você não colocou aí as decisões que você tomou, depois dá uma relida aí, tome uma decisão. Né? Eu quero a restauração, traga o meu marido de volta, Jesus, traga o meu marido de volta. Aí ele liga para perguntar algo, você já dá doido e já grita. Não, ele não vai querer ficar longe de você. Tem que saber dar a resposta certa, dê a resposta certa. Dê a resposta certa e Deus, Ele vai restituir. Depois pare um pouquinho, leia o livro de Neemias. É muito incrível, não fica aqui só ouvindo a história de Neemias no culto. Aí chega para ouvir o culto, Neemias de novo. Neemias de novo, meu Deus, dá para aprender tantas coisas com Neemias. É incrível a história de Neemias. Dá para ter vários cultos, um mês de culto só de Neemias, porque Neemias, ele nos ensina passo a passo como a reconstrução, como a restauração do muro aconteceu. É passo a passo, é orando, é dando a resposta certa. Então, não fica perdendo tempo. Pare aí hoje, leia a história de Neemias. E você vai aprender muito com ele. Porque o que eu mais quero, o que o Ministério Mudança de Vida quer, é que todos vivam essa restauração, essa restituição. E quando acabar os 52 dias... Meu Deus, está lá, aquele muro está pronto. Estou com a minha casa nova, estou com o meu carro novo, estou com a minha família, eu estou com os meus filhos curados, restaurados, abençoados.
Em nome de Jesus. E você tem que ter essa resposta para você. O que você veio buscar? O que você está buscando nesse culto? Você está buscando o milagre, só a resposta? Só está buscando a mão de Deus? Ou você está buscando a Deus? Porque tem diferença, viu? Você precisa mais do que nunca querer o abençoador, não a bênção. O que importa é o Senhor. É buscar o Senhor. A bênção, isso não importa. Então fala com Deus agora. Faça como Neemias. Seja sincero na oração. Você vai enganar a Deus? Você vai querer mentir para Deus na oração? Deus sabe exatamente quantos fios de cabelo tem uma pessoa. Ele sabe. Deus sabe exatamente o que você fez até agora, desde a hora que você levantou até agora. Ele sabe. Ele sabe se você mentiu, se você omitiu. Ele sabe todos os seus passos até agora. Vai dar 13h. Ele sabe todos os passos que você deu. Todos. Então não tente enganar Deus na oração, porque tem gente que fica querendo enganar Deus na oração. Não, não faça isso com você, isso é perder tempo. Fale com sinceridade, como Neemias fez. Ó Senhor Deus do céu, Tu és grande, nós tememos a Ti. Tu és fiel e guardas a Tua aliança com aqueles que Te amam e obedecem os Seus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que eu faço dia e noite em favor dos Teus servos. O povo de Israel, eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. Com os nossos atos temos pecado contra Ti. E não temos obedecido os Teus mandamentos. Não temos obedecido as Tuas leis. Está vendo? Sinceridade. Então fala com Deus agora. O que Deus já falou há muito tempo para você fazer e você não fez até hoje? O que Deus já mandou, você vai lá, enfrente essa situação, lide com essa situação e até hoje você não teve coragem. Obedeça a palavra, obedeça as leis. Em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus querido, nós estamos aqui na Tua presença, estamos aqui diante do Senhor. Meu Deus, que palavra poderosa. Neemias foi um grande homem e nos ensina, está nos ensinando, meu Deus, muitas coisas. É necessário dar a resposta certa, é necessário se levantar, é necessário tomar o caminho certo. Então, meu Deus, eu te peço agora, Senhor Deus, fale com cada um de forma profunda, revelada. Meu Deus, dê a revelação da palavra a cada pessoa que veio buscar. Porque, meu Deus, nós entendemos que não adianta ficar gritando, restaura, Senhor, precisa haver uma convicção, uma fé. Fé é agir em meio a problemas e situações, independente do que está acontecendo, eu continuo crendo que Deus vai fazer, Deus vai realizar, Deus vai operar. Nós pedimos agora, Deus querido, muda a nossa vida, a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver as coisas, a nossa forma de entender a palavra, porque quantas pessoas talvez estão entendendo a palavra da maneira errada. Nós precisamos do Senhor. Meu Deus, nós precisamos do Senhor e nós estamos aqui agora, como Neemias, orando, buscando, intercedendo, intensificando na oração, no clamor, na busca. E nós não queremos um resultado diferente do que Neemias teve, Senhor. Tenha misericórdia, meu Deus, que o que está em ruínas agora seja restaurado, seja mudado, seja transformado. Em nome de Jesus, nos sustenta, Senhor. Nos sustenta porque ainda não chegamos nem na segunda semana. E nós precisamos do Senhor, porque precisamos vencer dia após dia. Meu Deus, visita as nossas crianças agora. Senhor, vai passando com Teu sangue sobre as nossas crianças agora, do alto da cabeça à planta dos pés. Eu oro sobre as nossas crianças agora, Senhor Deus, que todo diagnóstico, que toda sentença, que toda maldição, que toda praga, que toda doença, que toda sentença que foi derramada sobre a vida das nossas crianças, a incredulidade, a fraqueza, a desobediência,
A imoralidade, o pecado vai saindo da vida das nossas crianças agora, em nome do Senhor Jesus. Saia da vida das nossas crianças agora. Demônio que vem para roubar a mente, o coração, que vem para desviar, que vem para perturbar, saia das nossas crianças agora, em nome de Jesus. Eu ordeno agora aqui todo diagnóstico, eu ordeno agora aqui toda doença, eu ordeno agora aqui todo o mal, do maior ao menor, do alto da cabeça à planta dos pés, da vida das nossas crianças. Pega tudo que é seu agora, em nome de Jesus, e sai, sai e sai, em nome de Jesus. Meu Deus, passa com teu sangue sobre essas crianças que estão comigo aqui agora. Jesus, vai passando com teu sangue sobre elas agora. Meu Deus, passa com teu sangue sobre as crianças que estão na transmissão. Vai passando com teu sangue sobre essas crianças agora. Meu Deus, nós oramos como Neemias orou, Senhor Deus. Perdoe os nossos erros, os erros dos nossos antepassados. Tenha misericórdia, Senhor. Visita as nossas crianças com poder, com autoridade, com mudança, com transformação. Torne dessas crianças um instrumento das tuas mãos. Que elas sejam cheias do Espírito Santo. Que elas sejam cheias de coragem, ousadia, força, energia, obediência, temor, santidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus, eu abençoo as nossas crianças, eu abençoo cada lar, cada família, eu abençoo o propósito de cada pessoa que está comigo agora. Receba a mudança na sua vida, receba uma força, um poder, que você se levante agora com uma coragem de agir, de vencer, de enfrentar esse problema agora, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo o seu propósito, eu declaro restauração, eu declaro decisão agora, que essa situação venha a ser definida, que você viva o seu milagre, que você viva a sua restauração, que você viva tudo que você veio pedir ao Senhor nesse dia, para a honra e a glória do santo nome dEle. Eu abençoo, meu Deus, cada vida. Senhor, concretiza os nossos sonhos, realiza os nossos sonhos, meu Deus. Nos fortaleça, Senhor. Estamos na primeira semana dos 52 dias. Nos fortaleça de tal maneira, Senhor Deus, uma força inabalável. Em nome de Jesus, uma graça sobrenatural. Nós precisamos do Senhor. Eu abençoo cada lar, cada família. Eu abençoo, seja abençoado com 10 vezes mais. Na palavra de segunda, o Senhor disse que tudo que vem em restauração vem sempre em dobro. Tudo aquilo que eu pedi, tudo aquilo que eu imaginei é sempre porção maior. Então que cada um receba a restauração em uma grande porção, em uma grande abundância, em nome de Jesus. E que todos vivam o que veio buscar do Senhor, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, nós te honramos. Muito obrigado, meu Deus. Amém.